Glória a Deus, uma boa noite a todos, que o Senhor Jesus possa estar falando aos nossos corações, o Senhor Jesus venha falar conosco aquilo que Ele tem colocado em meu coração, já tem falado comigo. Eu quero estar compartilhando com os amados amigos, irmãos, e neste momento a qual nós estamos passando, o Senhor tem me despertado a fazer a vontade dEle, né? Porque nós sabemos que nossas igrejas, os templos estão com os cultos suspensos devido à pandemia que nós estamos vivendo, mas nós sabemos que o nosso Senhor é bom. E o que mais me alegra é que nós não dependemos exclusivamente das paredes, das quatro paredes de um templo para nós adorarmos ao Senhor. Porque o próprio Jesus disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Então isso me faz crer que aonde eu estiver, o Senhor está comigo. Se eu estiver ligado no Senhor, Ele está conosco. Nós sabemos que é necessário nós estarmos na igreja, sim. É um lugar de nós irmos adorar o Senhor, se encher, para depois nós irmos ao mundo e pregar o Evangelho. Mas nesse momento não é possível. O Senhor permitiu que isto acontecesse. Então, a palavra de Deus vai dizer que Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade. Então nós temos que adorar o Senhor em qualquer situação. Nós não temos que adorar o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar. Não, não, não. Nós temos que adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é tudo. Se tudo isso vem acontecendo, é porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permitiu que acontecesse. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração. E nesta noite eu quero estar compartilhando esta palavra. Desde sábado eu venho meditando, ouvindo o Espírito Santo de Deus falar comigo. E hoje é o dia qual o Senhor preparou para que nós estivéssemos juntos. Você que está nos assistindo, aqueles que vão nos assistir de novo. Eu quero dizer que toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus, que Ele cresça e nós diminuamos, porque sem Ele nós não somos nada, nós somos apenas instrumentos usados por Deus. E o Senhor é aquele que quer nos usar, Ele é aquele que quer que nós venhamos fazer a vontade dEle. Mas para isso é necessário nós deixarmos muitas coisas que nós fazíamos outrora, para que hoje nós não venhamos fazer mais. Eu tenho meu testemunho gravado no YouTube, para a honra e glória do Senhor, e lá eu falo, muitos irmãos, amigos sabem, eu fui viciado em cocaína, viciado em álcool, fiquei numa cadeira de roda por causa do alcoolismo, mas tudo isso foi um plano do Senhor. E neste momento, eu sinto que é o momento a qual nós estamos carentes da palavra do Senhor, por não estarmos indo aos cultos, por não estarmos muitas das vezes reunidos com os irmãos. Mas o Senhor Jesus é aquele a qual nós sentimos a presença dEle aonde quer que nós estejamos. E o Senhor colocou uma palavra em meu coração, eu quero estar compartilhando com vocês. É uma passagem bastante conhecida. Louvado seja o nome do Senhor. Que se encontra no Evangelho de Lucas. Se alguém quiser acompanhar em casa, é Lucas capítulo 7, a partir do versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor.
que tem como título: Jesus cura o empregado de um oficial romano. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. E eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo, até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará sarado. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores. E tenho soldados que me obedecem. E se eu dizer vá para lá, eles vão. E se eu dizer venha para cá, eles vêm. E digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que eu seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, aqui está a sua palavra. Senhor, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E neste momento, ó Pai, eu só quero que o Senhor me use, Pai, como instrumento, Senhor. Pai, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer na minha vida, ó Deus. E que eu venha transmitir, Pai, primeiramente para mim, Pai, depois para aqueles amados amigos, irmãos que estão, Pai, assistindo essa live, aqueles que vão assistir, ó Deus. Eu te peço neste momento, ó Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. O Evangelho de Lucas, seu capítulo 7, a partir do versículo 2, diz que ali havia um oficial romano e que seu empregado estava muito doente. E a Bíblia é enfática em dizer que ele já estava quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, ele enviou alguns líderes para pedir a ele que viesse curar o seu empregado. Aqui, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus já começa a falar conosco. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, a palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aquele homem ouviu falar de Jesus. Se ele ouviu falar de Jesus, é porque tinha alguém neste momento que estava dizendo: olha, Jesus está em tal lugar, está curando. Alguém estava pregando o nome de Jesus. E aqui, irmãos, é algo interessante, porque o que nós temos ouvido nos dias de hoje? Se nós ligarmos a nossa televisão, é pandemia, são coisas que nós já sabemos. Mas a que nós estamos dando nossos ouvidos? Esse oficial romano, ele deu ouvido a quem estava falando de Jesus. Então, irmãos, eu não posso, mesmo que não esteja tendo culto, que eu esteja na minha casa, eu não posso ficar dando ouvido a coisas que não agradam a Deus, a conversas que não agradam ao Senhor. Nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, este oficial romano, ele usou de íntima compaixão. O que é íntima compaixão, irmão Marcelo? Ele se colocou no lugar daquele servo dele. Irmãos, era um servo. Ele poderia deixar aquele servo morrer e logo
vinha outro, recrutasse outro. Mas não, ele viu a situação daquele homem e ele se colocou no lugar daquele homem. Quando ele ouviu falar que Jesus estava por ali, na hora ele falou: vou enviar meus servos lá, alguns homens, para curar o meu servo. Este homem, ele usou de íntima compaixão, irmãos. E é uma coisa que infelizmente tem faltado no mundo de hoje. Mas a palavra de Deus diz que o amor de muitos, Deus abençoe, irmão Fernando, que o amor de muitos esfriaria. Então é bíblico que o amor de muitos ia esfriar. E muitas das vezes nós não colocamos íntima compaixão, irmãos. Nós vemos o nosso irmão numa situação difícil, um amigo, não precisa ser nosso irmão, um amigo, um colega, e nós não nos colocamos na posição daquele que está do outro lado. Esse oficial romano, ele se colocou no lugar do empregado dele, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele falou: não, eu preciso fazer algo por este homem. Quando ele ouviu falar que Jesus estava ali, ele mandou que alguns judeus fossem lá. Interessante, irmãos, que esse homem não era judeu, ele era romano. Só que ele cria no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que eles foram e insistiram em falar com Jesus. E aí, aqueles homens que foram falar desse oficial romano, vai dizer assim: ó, este homem merece. Este homem de fato ajuda. Ele ajuda muito o nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Ou seja, aqueles homens que foram falar com Jesus, do centurião, falaram que ele era um homem bom. Centurião, irmãos, porque ele cuidava de 100 homens. Naquela época era dividido de 100 em 100 homens. E ali eles colocavam um para comandar 100 homens, para dividir, né, o povo. Então o centurião, ele cuidava de 100 homens. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Jesus foi com eles. Porém, quando estava chegando, irmã Fabiana, Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. A Bíblia vai dizer que quando estava chegando perto da casa, aquele centurião, oficial romano, ele fala, envia os homens e fala: não, não. Pode dizer para Jesus que ele não se incomode, pois eu não mereço que ele entre na minha casa, irmãos. Isso falou fortemente comigo, irmãos. Aquele homem falou: não, Jesus não precisa entrar na minha casa, porque eu não sou digno de receber ele na minha casa. Irmãos, trazendo para os dias de hoje, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Será que nós somos dignos do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus estar na nossa casa? Mesmo nós estamos, aqueles que podem, em questão de quarentena, que nem eu estou, mas muitas das vezes, irmãos, nós ligamos a televisão e tem programas que nem tem um reality que todo ano passa, os irmãos sabem, já está na edição 20. Um reality a qual só fala de pornografia, prostituição, traição, beberrice. Irmãos, se nós dermos lugar a assistirmos coisas tais essa, eu afirmo aos irmãos que Jesus não habita, ele não tem como habitar em nossos lares. Porque o próprio Jesus falou que ele não habita em templo sujo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, não tem nada marcado, o Senhor vem me revelando para a glória dele. Então, irmãos, para o Senhor estar na minha casa, eu preciso estar com uma vida no altar. Eu preciso estar adorando ao Senhor. Eu posso estar na minha casa assistindo aquilo que eu quiser, como eu posso estar ouvindo louvores, ouvindo pregações.
Mas, irmãos, nós não podemos ser hipócritas. Deus não habita em templo sujo. Aí nós vemos, muitas das vezes, aqueles programas que não traz nada, não edifica nós em nada. Novelas que não edificam nós em nada. Mas nós deixamos de ler a palavra. Nós deixamos de orar, de interceder pelos nossos familiares para gastarmos o nosso tempo. E aqui ele disse que ele não era digno de entrar na casa dele. E acho também que não mereça a honra de falar pessoalmente com ele, irmãos. Olha como esse homem se colocou. Ele não se viu digno de estar falando com Jesus. Ele não se achou digno. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha a fé desse homem. Ele vai dizer assim no versículo 7 da parte B. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará são. Aleluia. Irmãos, ele estava falando com Jesus. Ele poderia falar, não, Senhor, vem cá. Não. Ele falou, Senhor, não precise da minha casa. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mas eu creio que se o Senhor der uma ordem, meu servo será curado lá em casa. Aleluia. Será que nós temos essa fé, irmãos? A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Mas olha a fé desse homem, que não conhecia as Escrituras. Ele não era judeu, ele era romano. Mas ele creu no Senhor Jesus Cristo. E ali o Senhor Jesus vira. Pois aquele homem diz, eu sei como é que é, eu sou subordinado a ordens, mas também tenho ordens, tenho os homens que me obedecem. Se eu falar para eles fazer tal coisa, eles fazem. Se eu falar para eles voltar, eles voltem. Ele quis dizer para Jesus, eu sei que o Senhor é dono de tudo. Eu sei que o Senhor é Jesus, que só basta uma palavra e meu servo será curado. Aleluia. E aí, irmãos, Jesus agora fica admirado. E Jesus diz para a multidão, eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel, irmãos. A fé, irmãos, a fé, ela move montanhas. A Bíblia diz, nós tivemos a fé do tamanho do grão de mostarda, nós diremos ao monte para ele ser transportado de um lugar para outro, e assim acontecerá. Mas é difícil, irmãos. E uma coisa que o inimigo tenta minar nos dias de hoje é a nossa fé. Porque se nós perdermos a fé, automaticamente, tia Miriam, Deus abençoe, se nós perdermos a fé, automaticamente nós estaremos se afastando do Senhor. Nós podemos perder tudo em nossas vidas, irmãos. Mas nós não podemos perder a fé. Esse centurião romano, esse oficial romano, ele mostra para nós, deixa um exemplo na Bíblia. Tanto é descrito no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Para que nós venhamos ver que ele não era judeu, ele não conhecia Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. Ao que nós estamos dando os ouvidos nos dias de hoje? Que nós venhamos dar ouvido, irmãos, às coisas que edificam. Que os nossos ouvidos venham ser um canal de bênção. Porque a partir do momento que nós ouvimos, desce para o nosso coração e ali começa a transformação, irmãos. Que nós venhamos falar aquilo que edifica. Nós já estamos vivendo momentos difíceis na terra, irmãos. É o princípio das dores. Mas nós não podemos perder nossa fé. Que nós não podemos perder a nossa fé, irmãos. Ô André, Deus abençoe sua vida. A vida do seu esposo, sua família. Nós não podemos perder a nossa fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Não importa o que nós estejamos passando, irmãos. Mas nós não podemos perder a fé. E nós sabemos que há um único Salvador, que é Jesus Cristo. Ele não precisa de mediador. Jesus Cristo já morreu na cruz por nós. Basta nós crermos em Jesus Cristo. Obedecermos. Nós vamos, irmãos, morar com Ele. Ele fez essa promessa que ao Pai preparar lugar, mas um dia Ele voltaria para que eu e você estivesse com Ele. Aleluia! Mas é necessário nós começarmos tendo fé, irmãos. Essa doença vai passar. Vai melhorar, irmão Marcelo? Não. Vai passar essa, vai vir outra, irmãos. Amados amigos que nos assistem, que vão nos assistir. Porque a palavra de Deus, ela não mente. E ela é inerrante. É o princípio das dores, irmãos. Mas vai passar. Alguns vão passar ilesos, outros vão passar, outros não vão passar. Mas nós devemos saber que a nossa fé tem que estar em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aconteça o que acontecer, se nós não estivermos aqui, Deus abençoe, Andréa. Se nós não estivermos aqui, nós temos a promessa de estarmos num lugar melhor. Que esse capítulo 7 de Lucas, os irmãos, amados amigos, quiserem ler depois em casa, é um ato de fé, irmãos. É um ato de fé que aquele homem fez, mesmo não conhecendo a Jesus. Que nós venhamos ter a mesma fé. Que nós possamos ter a fé, irmãos. Não deixe que o inimigo roube a sua fé. Porque o que ele quer nos dias de hoje é roubar a nossa fé. É colocar comichões em nossas orelhas, dizendo que a gente não vai conseguir. Que vai faltar o dinheiro para pagar a água, a luz, aleluia, o alimento. Mas eu profetizo em nome de Jesus que quem nos guarda é o Senhor, o guarda de Israel, irmãos. Agindo Ele, quem impedirá? Ele diz que Ele nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Podemos passar, irmãos, dificuldades. Mesmo assim, o Senhor estará conosco. Que nós venhamos crer, irmãos, que o Senhor Jesus é o único caminho. E que nós venhamos ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero agradecer aos irmãos que estão assistindo essa live. Aqueles que vão assistir. Eu vou fazer uma oração. Eu vou convidar o Espírito Santo de Deus para adentrar em nossa casa primeiro, que é aqui, ó, nosso coração. E depois os nossos lares. Que nós possamos sentir a presença de Deus neste momento. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, neste momento, ó Pai, eu me coloco, Senhor, como Teu servo, Senhor. Ó Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, mesmo com as minhas falhas, pelo Senhor ainda ter graça em nos usar, ó Pai. E neste momento, Pai, eu rogo pelo Teu Espírito Santo, Pai, que venha visitar o meu lar, Pai, que venha visitar o lar de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo, de cada amiga, Pai, que está assistindo, Pai, esta live, aqueles que ainda vão assistir, ó Deus, Senhor, que eles possam sentir a presença do Teu Espírito, Senhor, em cada lar, Senhor. Aonde houver, Senhor, um espírito de confusão, espírito de contenda, seja repreendido agora, meu Pai. Ó Senhor, todo espírito maligno, meu Pai, seja repreendido nesses lares agora, Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha fazer a varredura, ó Pai, e o Teu nome venha a ser glorificado, ó Pai. Visita, Senhor, os casais, Senhor. Pai, coloca paz, união, Senhor, amor, fraternidade, ó Pai. Pois o inimigo, Pai, quer acabar com a família, Deus, porque ele sabe que nunca mais ele terá família, Senhor. Então ele quer destruir a nossa, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Mas neste momento eu rogo, eu clamo, ó Deus. Visita cada família aqui representada, ó Deus. Cada um que está assistindo, que vai assistir, ó Pai. Que o Senhor venha visitar a família, Pai. Se houver alguém enfermo, ó Pai, que o Senhor venha visitar, Pai. Pois a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as suas enfermidades, ó Pai. O Senhor é aquele que pode curar a todas.
Em nome do teu filho Jesus, meu Pai, visita cada lar, visita agora, meu Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, ó Pai. Senhor, dá uma noite de sono abençoado para todos aqueles, ó Pai, que está conosco nesta live, aqueles que hão de assistir, Pai, que nós possamos dormir o sono do justo, ó Pai, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, aleluia. A irmã Noraide, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe sua vida, da sua família. Irmãos, que Deus abençoe as nossas vidas. Agradeço a cada um, que nós possamos juntos vencermos as adversidades. Se você está em casa, você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e quer aceitar, pode colocar a mão no seu coração, irmãos. A igreja está fechada, mas a igreja somos nós. Coloca a mão no seu coração e fale com o Pai. Fala, Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. E o Senhor Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida, irmãos. Nós não precisamos nesse momento, não tem como um pastor estar para fazer o apelo, para orar por nós. Nós não sabemos se nós vamos ter a chance de voltarmos a cultuar nas igrejas. Nós não sabemos, irmãos, o amanhã pertence a Deus. Mas que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que será salvo nós e a nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas primeiramente nós temos que dar um passo. Se você não aceitou, aceite Jesus aí no seu lar. Se quiser depois chamar a gente no privado, sem problema. Nós estamos para ajudar. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Deus abençoe todos os irmãos, irmã André, irmã Noraide. Deus abençoe a todos que passaram por esta live e que vão assistir. Que o Espírito Santo de Deus nos fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.